Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. A entrevista que vais ouvir é um conteúdo extra da série Exército de Precários, que disponibilizamos em exclusivo às pessoas da comunidade de Fumaça. Rui Tomé é vice-coordenador do STAD, Sindicato dos Trabalhadores de Serviço de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas. Tem o pelour da vigilância privada. Criado em 1941, o STAD é o maior e mais antigo sindicato português da segurança privada. Rui Tomé é vigilante de transporte de valores na Lumis, a marca do Grupo Securitas para esta área de negócio. A conversa durou mais de 2 horas e por isso vais ouvir uma versão editada, mais curta. Aconteceu a 17 de junho de 2020 na nossa redação no Bairro Alto, em Lisboa. O sindicalista veio acompanhado por Carlos Sequeira, outro dirigente do STAD, que ficou sentado no estúdio, ora calado, ora fazendo à partes, complementando algumas das ideias e explicações que Rui Tomé ia dando. Fiquem com a entrevista, conduzida pelo Nuno Viegas e pelo Ricardo Esteves Ribeiro. Queria pedir que se introduzisse para nós termos esse áudio. Se é só o seu nome? Sim, sou Rui Tomé, sou vice-coordenador do STAD e o responsável pelo setor da vigilância privada. Faz parte da direção nacional? Sim, faço parte da direção nacional, sou vice-coordenador. Quantos associados é que tem o STAD? Se calhar explique o que é o STAD e há quanto tempo é que o STAD existe e que função é que pratica. O STAD é um sindicato histórico, já vem, a sua existência já vem, portanto, o antes de 25 de Abril, portanto, era um sindicato que era controlado pelo regime, na altura, e, salvo erro, em 74, em 17 de maio de 1974, então o sindicato, portanto, tornou-se um sindicato autónomo, um sindicato independente, um sindicato democrático. Portanto, já temos, quantos anos é que nós temos de existência? Portanto, já lá vão 44 ou 45 anos, salvo erro. Mas está a dizer, já tem 40, desde o 25 de Abril, que é um sindicato autónomo, mas antes disso ainda existia como diferentes outros sindicatos que depois se juntaram. Era um sindicato, no fundo, que era controlado pelo regime fascista na altura, que era controlado, e só após o 74 é que passou a ser um sindicato democrático, e passou a ter uma autonomia e assim, portanto, e tornou-se um verdadeiro sindicato. Quantos associados é que tem? Nós temos à volta, portanto, dos vários setores que nós representamos, somos capazes de ter à volta de 15 a 6 mil sócios. E quantos é que pagam cotas neste momento? Nós não temos esses dados ainda. Nós vamos fazer brevemente, portanto, a apresentação do relatório de contas, que é feito anualmente. Este ano não podemos fazer ainda. Portanto, nós neste momento... Mas tiveram eleições há pouco tempo. Não temos esses... Mas a maior parte dos sindicalizados, portanto, pagam a sua cota. Porque nas eleições de março vocês diziam ter 9.029 associados com capacidade eleitoral. Ou seja, desses 15 mil que existem, só 9 mil é que têm capacidade eleitoral. Portanto, só 9 mil é que estão a pagar cotas regularizadamente, etc. Sim, mas esses números não refletem... portanto, o número de sócios pagantes, porque os sócios, para poderem votar, na altura têm que ter 3 meses de cotas pagas. Portanto, e nessa altura pode haver, portanto, algumas centenas de sócios que não tenham os tais 3 meses mas não de cotas, milhares, não é? e não vão pagar, e não vão poder, obviamente, poder votar. E quanto é que é a cota do Estado? A cota é 1%. 1% do vencimento, com exceção do subsídio de alimentação. Portanto, do vencimento base? Todas as rubricas fazem parte do vencimento, com exceção do subsídio de alimentação, é 1% sobre esse valor. E quantas dessas 15 mil, vamos dizer, pessoas é que trabalham na segurança privada, em oposição a trabalhar, por exemplo, na limpeza ou outras áreas que o Estado também representa? Nós temos... Ou seja, quantos vigilantes privados é que fazem parte dos sindicalizados do Estado?
Aqui a percentagem não tenho a percentagem, mas podemos fazer as contas assim de forma. O setor tem cerca de, à volta de 27, 28 mil trabalhadores vigilantes. 40 mil têm carteira, não é? Sim, mas a trabalhar são cerca de 28 mil trabalhadores. E desses 28 mil, o sindicato deve ter à volta de 6 mil associados só da parte da vigilância. Ou seja, dos 15 mil há 6 mil que são da vigilância. E vocês têm esses números, está a dizer um número para o ar, sim. porque não há maneira de saber quantos é que são? Ou porque não sabe agora de cor? Não tenho aqui esses dados aqui. Mas há maneira de saber? Sim, portanto, basta ir ver o relatório de contas, portanto, normalmente estão tal que não existe, sim, 2019. Sim. Faz sentido que o Estado junte a defesa de direitos de trabalhadores da segurança privada com a limpeza e com outras atividades? Sim, faz todo o sentido. Nós estamos a falar em dois setores que na maior parte dos clientes existe o serviço, a prestação de serviços da limpeza e da vigilância. Portanto, nós vamos a um cliente e normalmente esse cliente tem o quê? Tem o serviço da vigilância privada e também tem a prestação de serviços das empresas de limpeza industrial. Por outro lado, a experiência que é acumulada, quer no setor das limpezas industriais, quer no setor da vigilância privada, é um fator importantíssimo para retirarmos essa experiência que vamos vivendo em cada um setor para aplicar no setor em que seja necessário, portanto, nós aplicarmos essa experiência. Mas são áreas completamente diferentes, não é? São áreas diferentes, mas... na função que fazem, etc., são áreas diferentes. São áreas diferentes, mas os problemas existentes, os laborais, são idênticos. Portanto, nós estamos a falar de uma realidade que, apesar de ser o setor da vigilância, o setor das limpezas, mas na prática os problemas laborais são idênticos. E nós identificamos aqui vários problemas laborais que, de facto, tanto são aplicados num setor como no outro setor. E há outro aspecto que é importante, que é a questão da solidariedade. O sindicato também é um sindicato solidário. E quando é necessário, aliás, a única fonte de receita que o sindicato tem é da cotização dos seus associados. Quando é necessário, e nós temos feito várias vezes, desencadear uma ação de luta no setor da vigilância, por exemplo, a solidariedade do outro setor, do setor das limpezas industriais, é importantíssimo para nós combatermos, portanto, as más práticas das empresas do setor da vigilância privada. Ou seja, vocês pegam no bolo das cotas toda a gente e usam os fundos... E já ia chegar essa parte, exatamente. Portanto, e ao contrário, é exatamente a mesma situação. Como a nossa única fonte de rendimento é as cotas dos associados, obviamente, quando é necessário desencadear uma determinada ação ou na contratação coletiva, como já aconteceu, ou mesmo contra alguma empresa, obviamente que o dinheiro, as receitas, a cotização é utilizado exatamente para desencadear essas ações de luta, ou num setor ou noutro. A Associação Sindical de Segurança Privada, a ASP, foi fundada no início de 2018 como o primeiro sindicato exclusivo para a segurança privada. A seguir veio o SSVP. Como é que vê a criação de mais sindicatos no setor? Para o Estado não é problema. Não é problema a existência de mais sindicatos. Obviamente que esse aliás, até é importante haver o oferecimento de outros sindicatos. Nós não vemos problema nenhum. Agora, eu falo, não irei falar de outros sindicatos, mas aquilo que eu digo é que um sindicato, a existência de um sindicato, ele serve exatamente para defender
os interesses dos trabalhadores. Quando nós vemos a criação de alguns sindicatos e que verificamos que os contratos coletivos de trabalho que são assinados, que contêm matérias que são gravosas e penalizadoras para os trabalhadores, como é a questão da cláusula 14ª do um outro sindicato que assinou com uma outra associação, com a AESIRF, nós de facto aí dizemos, portanto, não é bom para o setor. Não é bom para o setor. Portanto, não é bom para o setor que a ASP tenha existido, visto que a sua existência na prática resultou na assinatura desse contrato coletivo de trabalho? Sim, portanto... É mau para o setor? É porque, ao dar a possibilidade, quando se dá a possibilidade a uma empresa de ser ela a escolher se há ou não há transmissão de estabelecimento... Nós já aí vamos falar sobre isso. Mas a criação do SSVP, a criação do ASP, não é um sinal de que o Estado não está a representar uma parte dos trabalhadores da segurança privada? Não é um sinal mau para o Estado, uma série de pessoas que disseram, bem, eles não me representam, vou ter que procurar outras alternativas? Não senti isso como uma crítica? Não, aliás, como eu lhe disse inicialmente, o Estado não vê que seja mau o aparecimento de outros sindicatos. Portanto, e isso não representa que o sindicato não esteja a fazer o papel que lhe cabe, que é a defesa dos trabalhadores e que os trabalhadores se revejam neste sindicato. Sim, mas depois há uma série de trabalhadores que dizem que não se revêem e vão para outro sindicato. Tanto assim é que o Estado tem, todos os anos, vai aumentando o número de associados. Portanto, esse fator não teve influência. Mas repare, houve o aparecimento. Se de facto era para mudar alguma coisa, nós fazemos a pergunta aos trabalhadores e vemos de facto onde é que estão esses sindicatos. E onde é que eles estão? Eu acho que não estão. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer com isto que, de facto, se o aparecimento destes sindicatos foi para melhorar o setor e para defender os interesses dos trabalhadores, o que nós podemos verificar hoje, isso não acontece. E, aliás, conforme eu referi, um exemplo concreto é a questão da criação ou do acordo feito com a AESIRF de uma cláusula 14ª, que é a transmissão de estabelecimento, que de facto veio... Antes de irmos aí, quem conhece as pessoas que, por exemplo, estão por trás da ASSP? Por exemplo, quem é o Rui Brito da Silva? Já o conhece? Já o conheceu? Tem algum relacionamento com ele? Não, eu conheço, portanto, já houve algumas ocasiões onde tivemos no mesmo espaço, mas não tenho um relacionamento pessoal com qualquer uma das pessoas. Mas esteve no mesmo espaço como assim, negociaram juntos, por exemplo? Não, por exemplo, houve salvo erro, foi uma iniciativa do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, exatamente sobre a questão da transmissão do estabelecimento, na qual também esteve presente, portanto, esse sindicato, e que também teve a sua intervenção, e o Estado também foi convidado, também esteve presente. Portanto, são estes passos que... Mas vocês nunca negociaram em conjunto? Por exemplo, em 2019, houve tal revisão do contrato coletivo de trabalho, nunca esteve em cima da mesa que pudessem assinar juntos o mesmo contrato coletivo de trabalho? Não, primeiro isso era impossível, porque jamais o sindicato iria assinar um contrato igual àquilo que foi assinado entre a AESIRF. Sim, mas nunca teve em cima da mesa que fosse, antes de existir um contrato coletivo de trabalho, havia o anterior, não é? Não, porque o aparecimento deste sindicato é após a assinatura do contrato coletivo de trabalho entre o Estado e a AES. E temos que recuar um bocadinho. A AESIRF é uma associação patronal histórica do setor. E desde sempre que as negociações da Colaboração Coletiva da Vigilância
foram feitas sempre com as duas associações, quer a AESIRF, quer a AES. E também com um outro sindicato que também subscrevia a convenção coletiva. FETES. E os contratos eram iguais. Havia o contrato celebrado entre as associações patronais e o sindicato, e o contrato celebrado entre as associações patronais e a FETES. Mas os contratos, o seu conteúdo era exatamente igual. Isso foi ao longo dos anos. Até que nas negociações, nós temos as negociações em 2017, 2018, e depois na revisão do contrato para 2019, 2020, as negociações correram bem. E nessas negociações estava a AES e estava a AESIRF? Estava a AES e estava a AESIRF. Até uma determinada altura, que foi o acordo de princípios, que foi acordado por todos, mas na altura da assinatura do acordo de princípios, a AESIRF não quis assinar. Portanto, não assinou. Isso foi em que altura? Foi na altura, foi quando nós estamos a fazer a revisão do contrato para 2019, 2020. Mas já foi em 2018? Maio de 2018. Maio de 2018. Portanto, aí na verdade já existia a ASP. Não. Não? Não, a ASP aparece mais tarde. Aparece mais tarde. Salvo erro, aparece em setembro, salvo erro. Não. No início de 2018. Passaram a ser sindicato no início de 2018. Não. Ok. Portanto, esse sindicato apareceu mais tarde e apareceu, no nosso entender, com um objetivo. A AESIRF não assinou o acordo de princípio. Entretanto, saiu o aviso da portaria de extensão e a AESIRF deduziu a oposição à portaria de extensão. E depois, mais tarde, é que a AESIRF assina um contrato coletivo de trabalho com este outro sindicato. E que assina, portanto, o tal contrato que tem aquela matéria. Portanto, o aparecimento deste sindicato, no fundo, foi para criarem a tal cláusula 14ª nesse contrato que não foi aceito pela AESIRF, exatamente porque nós entendemos que... Mas ainda antes de irmos aos detalhes do direito de transmissão, aquilo que está a dizer é que a ASP foi criado com o objetivo de fazer um novo contrato coletivo de trabalho com a AESIRF, porque a AESIRF não conseguiu convencer-vos a fazer com que a cláusula fosse aquela que queriam? Eu não sei se foi... mas parecia ser o que estava a sugerir. Portanto, eu não posso afirmá-lo, obviamente. Mas que se a AESIRF não assina o acordo de princípios porque não quer assinar com a 14ª Associação de Postos de Trabalho e depois faz um contrato de trabalho com outro sindicato em que está lá exatamente a cláusula que a AESIRF quer, cada um que faça a leitura que entender. Portanto, acha que o José Morgado Ribeiro teve mão na criação da ASP? Eu não sei se ele teve mão na criação desse sindicato. Aquilo que eu sei foi que a AESIRF conseguiu um contrato à medida daquilo que pretendem. Portanto, a ASP está na mão da AESIRF? Eu não sei se está na mão da AESIRF. Aquilo que eu sei é que com aquela cláusula 14ª e o contrato que assinaram não estão, no nosso entender, a defender os legítimos direitos dos trabalhadores. Antes de irmos então aí aos direitos, queria só passar pelo SSVP. Que relação é que tem com o Manuel Sacramento, que é fundador e presidente missionário do sindicato? A relação que eu tenho, quando falo que eu tenho, estamos a falar obviamente do Estado, porque isto não é uma questão individual, nós estamos a falar de uma organização sindical que tem a sua própria direção, a sua própria estrutura. Não existe um relacionamento oficial entre o Estado e, portanto, e os outros sindicatos, e neste caso concreto, o sindicato que acabou de referir agora. Portanto, não tinham nenhuma relação, mas conhecia Manuel Sacramento antes? Sim, Ele era conhecido, um fórum, etc., não é?
Era uma pessoa conhecida dentro da segurança privada, apesar de não estar assim há tanto tempo no setor. Para conhecido para quem, talvez para quem utiliza muitas redes sociais. Que não é o caso do Rui. Que não é o meu caso. Eu prefiro não desvalorizo, porque é importantíssimo as redes sociais, mas eu entendo, eu quando falo estou a falar naquilo que o Estado entende, que o contacto direto com os trabalhadores, cara a cara, nos locais de trabalho, essa sim é a verdadeira ação sindical de um sindicato. E Miguel Pereira, vice-presidente e atual líder do sindicato? Não conhece? Não conheço. Vamos então a falar sobre os direitos de trabalhadores da vigilância. Durante esta investigação nós temos falado com dezenas de vigilantes que nos contam histórias de abuso, assédio laboral, não pagamento de horas extraordinárias ou noturnas ou feriados, como manda o contrato coletivo de trabalho, pagamentos por baixo da mesa, fuga ao fisco, horários de trabalhos de 12 horas, etc. Há alguma empresa de segurança em Portugal que cumpra a lei? Aquilo que nós costumamos dizer é que nenhuma empresa cumpre 100%. E depois há empresas mais cumpridoras que outra. Mas que eu conheça, não há nenhuma empresa que cumpra 100% com o contrato coletivo de trabalho. Há empresas que cumprem mais que outras, mas cumprir não temos conhecimento que existe nenhuma empresa que cumpra 100% com o contrato. E há uma distinção entre as empresas da AECIRF e a empresa da AES? Pode-se dizer que umas cumprem mais do que outras hoje em dia? Eu não faria tanto essa distinção em relação aos cumprimentos laborais. Obviamente que há empresas que estão associadas na AES que também não cumprem com o contrato. É exatamente como há empresas. Pelo que me disse, nenhuma cumpre, não? Como há empresas que estão na AESIRF e que também não cumprem com o contrato. E como eu dizia, portanto, há umas que vão cumprindo mais que outras. Portanto, mas não é, nós, tanto numa associação como na outra, portanto, nenhuma empresa cumpre a 100%. Em relação a essa diferença que existe entre as empresas associadas na AESIRF e as empresas associadas na AES, a situação que nós identificamos como sendo um problema sério no setor é exatamente a questão do direito de transmissão. Do direito de transmissão. Ou seja, o Estado assinou com a AES uma cláusula, 14ª, que é a sucessão do posto de trabalho, que garante que na sucessão de uma empresa num determinado cliente, os trabalhadores transitam para a empresa que ganha o concurso, mantendo exatamente os seus direitos que tinham com a empresa anterior. E esta é que é a grande diferença. E aqui é uma cláusula que salvaguarda os direitos dos trabalhadores. Já vamos a ela. O abuso laboral sistemático que acontece no setor, e que acho que concorda comigo quando eu disse que em imensas empresas existe não pagamento de horas extraordinárias, etc. O próprio Rui disse que nenhuma das empresas cumpre o setor. O abuso laboral que é sistemático neste setor demonstra a incompetência da atividade sindical do Estado? Não. Quando me coloca, se refere a incapacidade do sindicato, não. Uma coisa não tem a ver com outra. No Estado existe desde 74, sim. Não é? Ainda hoje existem empresas... ou seja, quando dizemos que num setor nenhuma empresa cumpre o contrato coletivo de trabalho, nenhuma empresa cumpre a lei, e há um sindicato que era até há pouco tempo ainda é o maior sindicato da segurança privada e que não consegue garantir que as empresas cumprem, não mostra que existe uma incapacidade de fazer com que as empresas respeitem os direitos dos trabalhadores? Não. De forma nenhuma. Antes, pelo contrário. Se no nosso entendimento o sindicato não trabalhasse bem como tem trabalhado agora, garantidamente que os incumprimentos no setor seriam muito maiores. O sindicato não é uma entidade fiscalizadora, não tem o poder de andar a fiscalizar e obrigar as empresas a cumprir com a lei. Existem as entidades inspectivas, neste caso a ACT, a Autoridade das Condições de Trabalho,
E existem também os tribunais, porque não é o Estado que fiscaliza o setor. O Estado faz a sua identificação dos valores laborais. Temos resolvido muitos problemas, quer em relação às situações que referiu, trabalho de não pago, transferências de local de trabalho abusivas, não pagamento de trabalho extraordinário. Temos resolvendo muitos problemas, quer através do diálogo social com as empresas. Quando isso não é possível, o Estado tem outras formas de atuação. No campo sindical, nós avançamos sempre que há possibilidades com ações de luta e de denúncia, e temos vários exemplos. O mais recente, temos o caso da COPS, uma empresa que de uma forma sistemática e reiterada pagava os salários atrasadamente, e a questão do subsídio de alimentação da mesma forma, e foi com a intervenção do sindicato, primeiro através da tentativa da resolução, através do diálogo social com a empresa. Não sendo possível, temos que avançar para ações de luta. E tivemos 2 greves marcadas. Uma foi desconvocada o ano passado. Sim, em dezembro, salvo erro, no dia 5 de dezembro, porque a empresa acabou por pagar os salários atempadamente. A seguir voltou a incumprir e, obviamente, nós voltamos com uma ação de luta e podemos dizer que até hoje, não estando as decisões totalmente resolvidas, mas em relação à questão do pagamento dos salários e ao subsídio de alimentação, até agora, portanto, os trabalhadores têm vindo a ter os seus salários pagos atempadamente. Portanto, nós temos uma... temos uma denúncia de um trabalhador do Tribunal de Benavente que continua com o seu salário pago a hora, a dia, não no dia certo. O Estado sabe que isso ainda continua a acontecer, ou para o Estado o assunto estava resolvido? Não, o trabalhador que se está a referir, há situações que, não só em relação ao trabalhador que acabou de referir, mas também há outras situações individuais que não têm a ver com o atraso no pagamento dos salários, que estão a ser acompanhadas através dos nossos serviços e através dos nossos advogados. Portanto, são situações portanto, individuais. E elas acontecem na COPS como acontecem em dezenas de empresas, que são situações individuais, e essas situações são acompanhadas pela direção e também são acompanhadas pelos serviços e também pelos seus advogados. Portanto, é uma decisão que está a ser acompanhada, como outras decisões individuais da COPS que está a ser acompanhada. Nós, e que fica aqui bem mencionado, bem referido, que seja um problema de um trabalhador, seja um problema de 10 ou de 100 trabalhadores, o Estado dá o mesmo apoio e tem o mesmo empenho para resolver o problema, ou de um trabalhador, ou de 10, ou de 100. Nós não deixamos ninguém para trás. Em novembro de 2018, o Estado publicou um panfleto onde falava da transmissão de serviço de vigilância na Câmara Municipal de Lisboa da Securitas para a Ronsegur. E escrevia, estou a citar: "O grande alerta do Estado é somente um. A Ronsegur tem que cumprir todos os nossos direitos de horários de 8 horas diários e 40 horas semanais, de pagamento de trabalho extraordinário, se houver, de trabalho noturno, de pagamento de subsídios de Natal, de férias e outros, que a Securitas cumpre, sem faltar um. Cabe ao Estado, quando denuncia uma empresa incumpridora, elogiar outra?" Mas diga-me aonde é que está aí referido nesse comunicado um elogio a outra empresa? Está exatamente a dizer que a Securitas cumpre o pagamento de subsídios de Natal, de férias e outros. Acho que é um elogio, não é? Não é um elogio. Não? Não. Nós... quando temos que... Acabou de dizer que todas as empresas no setor são incumpridoras da lei. E aqui está a dizer que a Securitas está a cumprir. Portanto, na prática até é um elogio comparado com o que disse ainda há pouco. Está a cumprir em relação a essas matérias. Mas dizendo que a Ronsegur não cumpre com isto, cabe ao Estado vir dizer quais é que são as empresas que cumprem. Cabe. Porquê? Porque os trabalhadores, quando transitaram
da Ronsegure para a Securitas, Ao contrário, da Securitas para a Ronsegure, os trabalhadores recebiam exatamente o que está aí referido. E a empresa que assumiu esses trabalhadores não cumpria com o pagamento do trabalho extraordinário como está aí referido. Portanto, o que nós queremos dizer é que se os trabalhadores que estavam, e podia ser outra empresa que não fosse a Securitas, tinham assegurado os seus direitos, porque a empresa cumpria, a empresa que assume aquele cliente tem que cumprir exatamente. Foram referidos essas matérias, porque eram as matérias que a empresa Ronsegure não cumpria, e como tal nós temos que identificar que vocês recebem desta forma, ao passarem para a nova empresa, têm que receber exatamente da mesma forma. Portanto, e a Ronsegure tem que cumprir. Portanto, não é um elogio às Securitas. Mas deixe-me que lhe diga também o seguinte. Nós não fazemos elogios a empresas, porque o que nós identificamos é empresas que têm que cumprir com as suas obrigações, e nós, comparativamente, dizemos, ok, esta empresa cumpre nestas matérias, portanto, esta empresa não está a cumprir nestas matérias. E a Securitas compra o contrato coletivo de trabalho na íntegra? Não, conforme eu referi há pouco. Nenhuma empresa cumpre... Em que é que não cumpre? Há situações que também o não pagamento do trabalho extraordinário, a questão das locações de um cliente, transferências do local de trabalho, portanto, de um cliente para outro, portanto, que são situações que acontecem com alguma frequência no setor, e a Securitas não foge àquilo que é o comportamento das empresas também em relação a estas matérias. Mas para o Estado há empresas boas e empresas más dentro do setor? Não, Ou empresas más e empresas menos más? Não, para o Estado o que existe há empresas menos cumpridores e empresas ainda menos cumpridores. Portanto, essa é a diferença que nós fazemos. Portanto, não há empresas... a gente diz, há uma empresa boa. Não, as empresas têm a obrigação de cumprirem com o que está no contrato. Portanto, é a sua obrigação. Portanto, não é nenhum favor que eles fazem aos trabalhadores. Portanto, o que nós identificamos é as empresas menos boas e as menos más. Portanto, é o que nós identificamos. Não fazemos elogios a empresa nenhuma. Fico bem referido que não nos compete a nós a fazer isso. E se os trabalhadores depois se entenderem que o façam à sua empresa, nós não fazemos isso. Vamos então ao direito de transmissão. Com a legislação atual, a transmissão de estabelecimento aplica-se à sucessão de serviço na segurança privada? Não percebi. Com a legislação atual, que existe hoje, a transmissão de estabelecimento aplica-se à sucessão de serviço na segurança privada, portanto, uma empresa ficar com o serviço que outra empresa tinha antes. Portanto, está-se a referir ao artigo 205 do Código de Trabalho. Sim. O nosso entendimento, o entendimento jurídico do nosso departamento e do nosso consultor, é que, de facto, que na vigilância privada, de acordo com o artigo 205, aplica-se a transmissão do estabelecimento. Portanto, os trabalhadores deverão passar para a nova empresa, mantendo exatamente os seus direitos. Portanto, é o nosso entendimento. Há muitas ações em tribunal, exatamente pela não aplicação do artigo 205 do Código de Trabalho, que brevemente iremos ter os resultados. Portanto, e já há algumas sentenças que vão dando razão de facto que existe a transmissão do estabelecimento. Apesar de que é uma coisa Mas, que... se me permites, Ricardo, as sentenças não apontam para que haja transmissão de estabelecimento, apontam sim para que haja um despedimento ilegal por parte da empresa que perde o contrato. A não ser que tenham acesso à jurisprudência a que não têm tido acesso, a maior parte das condenações condenam a empresa que perdeu o contrato por despedir o trabalhador, não a empresa que ganhou o contrato por não contratar. Não. Conseguia passar-me as condenações de que fala depois? Não. O que nós temos são decisões nos tribunais que, portanto, refletem a transmissão do estabelecimento. Pode dar-me um exemplo prático? Neste momento são processos que estão, portanto, na posse do nosso departamento jurídico, e obviamente que nós neste momento não vamos divulgar essa informação, mas portanto não são jurisprudência nesse caso. Os portos dos Açores, a questão... a Securitas passou para a Ronsegure, então o Tribunal em Primeira Instância condenou a Ronsegure. Portanto, como está... A primeira e foi para o Tribunal de Relação também. Está no Tribunal da Relação.
E transitou em julgado neste momento? Não, está na relação. Está na relação. Sendo que a última vez que um processo deste chegou à relação foi em Penafiel e a condenação foi exatamente no sentido contrário. Aquilo que nós temos, e são várias ações, há ações que podem ter essa conclusão que acabou de referir, mas também há muitas decisões em tribunais que de facto vêm dar razão que de facto naquela transmissão aplicou-se, ou deveria-se ter aplicado a transmissão do estabelecimento. A questão que lhe coloco reconhece que a jurisprudência neste momento não é consensual. Os tribunais não concordam que se aplique sempre a transmissão do estabelecimento. Obviamente, por isso é que aquilo vai para o tribunal e há decisões diferentes. Daí quando o Estado celebrou o contrato coletivo de trabalho com a AES e que colocou ou negociou uma cláusula, que é a cláusula 14ª, a cessão do posto de trabalho no cliente, foi exatamente para resolver um problema existente no setor da vigilância privada. Mas qual era o problema que existia? O problema e continua a existir ainda, que é... Mas o problema não foi criado agora, exatamente quando em 2019. Não. Porque a verdade é que desde 1993, quando o Estado assinou o primeiro contrato coletivo de trabalho com a AES e com a AESIRF, que a redação da cláusula 13, na altura era a 13, foi sempre a mesma. Até 2011, em 2011 mudou-se ligeiramente, e falava apenas até aí da transferência de titularidade ou gestão de estabelecimento, aí era só a titularidade e não era a sucessão de serviço. E no contrato coletivo de trabalho de 2011, isto mudou para que se colocasse mais um ponto, onde se dizia muito claramente, no ponto 2 da cláusula 13, não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ou estabelecimento a perda de cliente por parte de um operador com a adjudicação de serviço a outro. O contrato coletivo de trabalho de 2017 dizia exatamente o mesmo na cláusula 14, já não era a 13. Foi só em 2019 que isto mudou. O Estado mudou de opinião, portanto. Não. Mas o Estado não era contra o direito de transmissão na altura? Não. Não era? Mas então como é que escrevia? Não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ou estabelecimento? O número 2. É um contrato assinado pelo Estado. O número 2. Que foi assinado pelo Estado. Uma salva na ata sobre esse número 2 que foi a FETES que assinou, o Estado não aceitou e depois de uma salva na ata que se os trabalhadores do Estado, os associados no sindicato, quisessem ir para o tribunal, o Estado não ia defendê-los porque não aceitava esse número 2. Está escrito na ata. Seja como for, antes disso era contra a mesma, não é? Não é só... Não. E em 93? Em 1993 era contra. Estamos aqui a confundir as coisas. Vamos lá ver se a gente se entende. O que estava no contrato coletivo de trabalho, que é a causa 13ª, e depois foi acrescentado esse número 2, conforme referiu aqui o Carlos Sequeira, e que o Estado, na altura, na ata, salvaguardou, quando foi o contrato assinado, salvaguardou que aos sócios do Estado essa cláusula não se aplicaria e o Estado iria defender os trabalhadores em tribunal. Mais tarde, essa cláusula veio a ser considerada nula pelo Tribunal da Relação. Portanto, vai ser considerada nula pelo Tribunal da Relação. O que o Estado sempre defendeu, foi que na transmissão dos estabelecimentos, os trabalhadores devem passar de um cliente para o outro com os mesmos direitos. O que nunca foi possível, e que só agora, no contrato de 2019 e 2020 foi possível, foi porque quando nós negociamos, o Estado não negocia sozinho. Portanto, tem do outro lado duas associações patronais. E, como se costuma dizer, para se dançar, tem que haver um par. E o Estado nunca conseguiu incluir no contrato uma cláusula conforme foi aquela que foi negociada em 2019. E a partir do momento em que foram criadas as condições para que fosse possível incluir no contrato coletivo de trabalho uma cláusula que salvaguarda os direitos dos trabalhadores, imediatamente foi feito. E ainda bem que isso aconteceu. Em 2019, nós negociamos no contrato coletivo de trabalho com uma cláusula que salvaguarda os direitos dos trabalhadores. Portanto, o Estado, desde o seu início, que sempre defendeu que os trabalhadores, ao passarem para outra empresa, têm que ficar com os seus direitos. Repare. Então, desde 93, que eram a favor do direito de transmissão e durante 30 anos falharam na negociação e não conseguiram pôr a cláusula. Nós não falhamos. Queriam a cláusula e nunca conseguiram, só em 2019. Isso é diferente de falhar. Conforme eu digo.
para se negociar um determinado direito, da outra parte também tem que haver essa cedência. O que é que foi trocado pela transmissão de estabelecimento? Não foi trocado nada. Se todos os anos o Estado chegava lá e exigia a cláusula da transmissão e dizia, não, a cláusula da transmissão não damos, o que é que recebiam em troca? Subia o quê? Então, vamos lá ver. O Estado e vocês estão atentos, certamente. Vocês comparem o contrato de 2017 e comparem o contrato de 2019 e se vocês me identificarem que o Estado cedeu algum direito na troca da 14ª, identifiquem-me, faz favor. Não, mas nós não estamos a dizer isso, estamos a dizer ao contrário. Não, o seu colega... Não, estávamos a dizer antes de 2019. O que eu estou a perguntar é o que é que foram ganhando... Não é no... Estava a dizer o que é que o Estado deu em troca... Não, eu estava a perguntar o que é que ganhou... Desde se o Estado sempre quis a transmissão de estabelecimento, assumo que todos os anos, cada 2 anos, quando chegava à mesa de negociações para negociar o CCT, dizia, nós queremos a cláusula de transmissão de estabelecimento, queremos mudar esta cláusula. E a AES, e depois a AES, depois de ser criada também, haviam de dizer, não, essa cláusula não damos. Portanto, o que é que as associações davam em troca para nunca darem essa cláusula de transmissão até 2019? Não davam nada em troca. O que as associações perceberam, e neste caso concreto, a AES, o que percebeu é que, de facto, a cláusula 14ª era uma cláusula que também era do interesse das empresas. Mas não estamos a falar de 2019. Estamos a falar de 2019? Não estamos. Estamos a falar de que ano? Estamos a falar dos 30 anos antes. Desde 93, todos os anos chegava. Se nos diz que sempre foram a favor da transmissão de estabelecimento, a questão é, porque é que nunca conseguiram? E o que me disse foi, nunca conseguimos mudar a cláusula porque negociamos com associações patronais que recusaram mudar a cláusula. Certo. O que eu estou a perguntar é, para a associação dizer não a uma coisa, vai ter que dizer sim a outra. É assim que vai ser numa negociação, não é? Não subimos isto, mas subimos isto. Baixamos isto, mas subimos aquilo. Portanto, para nunca terem cedido ao longo de 30 anos sobre a cláusula de transmissão de estabelecimento, qual é que foi a moeda de troca ao longo desses 30 anos? Que direitos é que o Estado conquistou para os trabalhadores ao não conseguir virar aquela cláusula? Uma coisa não implicável. É que eu não estou a fazer a ligação, não entendo a ligação que pretende fazer com o facto de uma cláusula que é a transmissão, neste caso é a cláusula 14ª, em relação aos outros direitos. Vai havendo no contrato coletivo de trabalho que ao longo dos anos foram conquistados vários direitos para os trabalhadores. Que direitos é que foram conquistados? Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Em 2010 havia um conjunto de trabalhadores que desempenhavam funções nos aeroportos. Não tinham categoria profissional. E foi o Estado que negociou a categoria profissional dos aeroportuários. Portanto, os trabalhadores aeroportuários, neste momento, têm uma categoria profissional que foi negociada com o Estado. Os transportes de valores desempenhavam uma função. Foi com o Estado que foi criada a categoria profissional dos transportes de valores. Portanto, foram ao longo dos anos, portanto, conseguidas vários direitos para os trabalhadores e que nós podemos afirmar que, de facto, que tem valido a pena, porque os trabalhadores vão, ao longo dos anos, portanto, tendo mais direitos. Há um exemplo contrário, bastante gritante até. No primeiro contrato coletivo de trabalho, o tal de 1993, lia-se no artigo 23º que, estou a citar, é abolido em princípio o trabalho suplementar e que este apenas podia ser feito, mais uma vez estou a citar, em casos inteiramente justificáveis, mas a título facultativo para o trabalhador. Caso fosse feito, teria de ser pago, se fosse diurno, com um acréscimo de 50% na primeira hora e 75% nas seguintes, se fosse noturno, era de 100% em todas as horas. Mas a partir de 2004, o trabalho suplementar passou a ser obrigatório, e cito, salvo quando, havendo motivos atendíveis, o trabalhador expressamente solicita a sua dispensa. A partir de 2017, os valores para o trabalho suplementar diminuíram para 50% se for diurno e 75% se for diurno, em todas as horas.
há 30 anos que o Estado negocia estes contratos coletivos de trabalho com os patrões e os trabalhadores perderam sempre estes direitos no trabalho suplementar. Isto é incompetência negocial ou é a AES e a AECIRF que tem o Estado no bolso? Bem, agora está a fazer uma insinuação que eu de facto não gostei dessa expressão, porque nem a AESIF, nem a AES, nem ninguém mete o Estado no bolso. O Estado é um sindicato vertical, é um sindicato com princípios que não se vende a ninguém, e muito menos ao patronato. Aquilo que é possível conquistar pela força também dos trabalhadores é conquistado. Quando também não há força para conquistar direitos, não há força, não se pode conquistar. Mas o Estado não se vende. Portanto, nestes casos foram perdidos O os Estado não direitos. se vende. Não foram perdidos. A questão do trabalho Passou a suplementar... ser obrigatório fazer trabalho suplementar e foi pago menos do que era pago antes. É uma perca, não é? A questão, não. A questão, porque nós estamos a fazer uma comparação em 96. Em 96. Nós estamos em 2019. Nós estamos em 2019. Portanto, já se passaram muitos anos. Houve Mas o Rui estava há pouco a dizer que esses anos todos foram anos de ganhos de direitos. E aqui estou-lhe a dar um caso exatamente contrário. Não foi em contrário. Não acha que isto é uma perda de direitos? Não é uma perda de direitos. Recebem menos e é obrigatório. Os trabalhadores não recebem menos. Repara uma coisa. Passou de... Não passou, não. É que vocês... Passou. Ou vocês leem o contrato conforme ele está lá escrito e leem as cláusulas todas. O que houve foi, sim, uma suspensão temporária. Nós temos que perceber o que é que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar é de uma suspensão temporária na percentagem do trabalho extraordinário e no feriado, com um período de 24 meses. E porquê que isto foi feito? Há comunicados feitiços, foram feitos plenários, foi feito, o acordo de princípios foi aceito pelos trabalhadores em plenários. O que foi feito em troca da suspensão e não a perca do direito da suspensão foi que entre 2017, 2018, 2019, 2020, os trabalhadores tiveram, em janeiro de 2019, 5% de aumento. Em julho de 2019, 5% de aumento. Em janeiro de 2020, 5% de aumento. Em julho de 2020, 4% de aumento. Há quantos anos não tinham aumentos? Desde 2011. Desde 2011. E antes disso, há quantos anos não tinham aumentos? Todos os anos houve na contratação coletiva, houve sempre aumentos. Uns aumentos mais baixos, outros aumentos mais elevados. Mas, voltando à questão que colocou... Mas diga-me, estava-me a dizer que não perderam, mas então diga-me lá, quanto é que hoje se paga o trabalho suplementar? Hoje, o trabalho suplementar, a primeira hora, que era 50%, passou para 37,5%. A segunda hora, que era a 75%... Segunda e seguintes, não é? Segunda e seguintes, portanto, passaram para 37,5%. Mas mesmo os valores pré-suspensão são mais baixos do que os valores que são, em 23. Obviamente que são mais... Não perderam, porque comparativamente, o aumento que foi possível fazer entre 2019 e 2020, nós estamos a falar de cerca de quase 20% de aumento. Sim, mas o trabalho suplementar está mais baixo, não é? Não está mais baixo. Está mais baixo, obviamente, mas... Estava-me a dizer que não. Não. É verdade, está mais baixo. Não, mas você está a querer dizer que houve uma perda de direitos. Estou a dizer que não houve uma... Porque, em termos de contrapartida, entre eu vou ceder um direito, neste caso, o valor do meu feriado, que é 100%, eu vou ceder para 50%. Mas, em contrapartida, durante 2 anos, eu vou ter cerca de 20% de aumento. A gente faz as contas. É evidente que a cedência temporária do feriado a 50%, a 100% para 50%, em termos de ganhos, com aumento de quase 20% em 2 anos, foi um ganho para os trabalhadores. Quando chegar ao final
de 2020, 31 de dezembro de 2020, no dia 1 de janeiro de 2021, os feriados voltarão a ser pagos a 100% e o trabalho extraordinário voltará a ser pago como estava anteriormente. Há Vai uma haver cláusula, uma nova negociação do contrato coletivo de trabalho até lá. há uma não é? cláusula que diz exatamente isso. Que isso vai acontecer? Há uma cláusula, está escrito, há uma cláusula no contrato que diz que no dia 1 de janeiro de 2021 o trabalho suplementar e o feriado voltarão a ser pagos exatamente como estavam lá. Mas no até lá contrato. vai-se negociar um novo contrato coletivo de trabalho. O que o meu colega perguntou foi: consegue prometer que nesse contrato não temos mais 2 anos de redução? Se eles derem mais 20% ao Se eles derem, é evidente, se eles derem mais 20%, por que não? Eles não vão dar. Por que não? Eles vão dar Agora se você perguntar assim, então, mas o Estado está na disposição portanto, ceder na questão do feriado e no trabalho suplementar? Não. O que nós afirmamos é que no dia 1 de janeiro de 2021 estas 2 matérias voltam a ser pagas conforme está no contrato. Até lá, durante as negociações, que vai ter que haver as negociações, vamos ver o que é que vem para cima da mesa. Agora, a garantia que eu dou, eu quando digo dou, estou a falar em nome do Estado, é que o Estado, conforme eu há pouco referi, não se vende a ninguém, é um sindicato com princípios, é um sindicato com dignidade, os seus dirigentes são dirigentes dignos e que não se vendem a ninguém, e como tal, aquilo que nós garantimos é que os trabalhadores não vão perder direitos. Jamais. Passadas não sei quantas décadas do Estado a liderar estas negociações, acha que esta próxima negociação do contrato coletivo de trabalho vai ter finalmente um horário de almoço para todos os vigilantes? Bem, o contrato prevê que em turnos, ou melhor, neste setor da vacina privada, horários de 8 horas seguidas. Isto é evidente que nós entendemos que o trabalhador não pode ficar 8 horas sem ter um período para fazer uma refeição. Aliás, está previsto no Código de Trabalho que ao fim de 5 horas o trabalhador tem que ter uma pausa para fazer a sua refeição. O trabalhador trabalha 8 horas seguidas porque é quase impossível que num setor que tem portarias de 24 horas e que muitas portarias existe um trabalhador, para que o trabalhador pudesse ter uma hora de intervalo, ou 2 horas como prevê o Código de Trabalho, este lugar teria que ser ocupado. A pergunta que eu faço é: em milhares de portarias e milhares de trabalhadores que estão sozinhos na portaria, era execuível haver um trabalhador para substituir cada trabalhador? Não. Estando previsto no contrato que são 8 horas seguidas, o trabalhador não perde o direito a poder interromper ao fim de 5 horas para fazer a sua pausa, mas de facto tem as 8 horas seguidas. Mas o Rui já almoçou hoje? Já, sim senhora. Comeu a que horas? Eu não tenho hora de almoço. Mas hoje comeu a que horas? Como por vezes almoço às 4 da tarde, às 5 da tarde, outras vezes almoço à 1 da tarde, Se depende. tivesse a fazer um turno de 12 horas, como é habitual na segurança privada, se calhar só conseguia almoçar para aí às 8, não é? Mas atenção, no contrato coletivo de trabalho do Estado não existem 12 horas. Mas na realidade e na prática existem Isso 12 é horas outra em todas coisa, as postos. como Mas também o que eu existe estou- no contrato, mas o que lhe o estou a trabalho colocar suplementar é aqui- pago com uma percentagem e as empresas incumprem. Atenção, Mas o que eu lhe no estou a contrato colocar de aqui... trabalho o que eu não lhe estou- prevê horários de 12 Sim, horas. sim, mas o que eu lhe estou a colocar aqui é... pode dizer que não é execuível dar uma pausa de 1 hora ou 2 horas para um trabalhador almoçar a meio de um dia de trabalho de 8 horas.
Mas, por mais execuível ou não que seja, é um bocadinho desumano dizer a um trabalhador que todos os dias tem direito no máximo a uma sandes enquanto está na portaria durante 20 minutinhos, e é bom que coma enquanto não há clientes a passar. Sim. Ou seja, a execuibilidade não devia ser uma preocupação do Estado, não devia ser mais uma preocupação do Estado dizer, não, são pessoas, têm um emprego, têm que ter a pausa para comer, e o quão execuível é ou não é com as empresas. Mas nenhum trabalhador está impedido de comer, conforme eu referi. Nenhum trabalhador está impedido. O Posso comer trabalhador não é maçãs? obrigado a fazer o... Não faz... Não, Posso comer uma sandes na portaria? o almoço, depende. Eu acho que nós entrevistamos 40 vigilantes, acho que não conheci um que almoçasse. Não? Olha, tanto... Que saísse para almoçar, não. Eu vá ali à direção de finanças e perguntei aos meus colegas todos lá se não almoçam todos os dias. Depende. Lá estão 6 vigilantes. É claro que dá para estar... Mas nos casos em que não há 6 vigilantes, não se pode almoçar, não é? Não se pode isto sair é- para almoçar. Isto é um direito muito básico. Isso nunca foi, então, A maior parte dos vigilantes também não quer. nunca foi... Eu, por exemplo, não quero. A maior parte... A maior parte dos vigilantes das pessoas disse-nos nós que quer. falámos diz que quer. Gostavam de Eu comer. perguntei, então, o Estado nunca foi para uma mesa de negociações com as associações patronais e pediu um horário de almoço, porque acha que não faz sentido. O que nós corremos o risco de uma negociação, as empresas, se for possível, colocar no contrato que as empresas podem fazer um intervalo de 1 ou 2 horas, você sabe o que é que vai acontecer? E que já acontece algumas vezes, que é para já o trabalhador, em vez de trabalhar, estar às 8 horas, ele vai passar a trabalhar 9 horas, e na qual só 8 horas é que são pagas e a 9ª hora não é paga. Enquanto ele, neste momento, com as 8 horas diárias que ele tem, parando ao fim de 5 horas, 10, 15 ou 20 minutos ou meia hora, o tempo suficiente para fazer a sua refeição, esse tempo é pago. Mas, Rui, não foi essa a minha pergunta. Mas estou-lhe a responder. É pago como sendo trabalho efetivo. Se as empresas colocarem no contrato que há 1 hora ou 2 horas para intervalo, os trabalhadores vão, em muitos casos, acontecer aquilo que já acontece hoje. Ou seja, algumas situações. Ele está num determinado cliente entre as 8 e as 16. Faz as 8 horas. O que é que vai acontecer? Ele, ao meio-dia, para. A empresa dá-lhe as tais 2 horas. E o que é que vai acontecer? Estas 2 horas, a empresa vai transferir o trabalhador para outro cliente. Ele vai fazer 4 horas, tem as 2 horas que se vai deslocar para o outro cliente e depois vai fazer mais 4 horas. Portanto, ele vai acabar por estar 10 horas ao serviço da empresa, vai receber 8 horas e vai, para além das 2 horas que ele vai estar ao serviço da empresa, ainda vai ter o tempo para ir para casa, o tempo de casa para ir vir trabalhar. Ele, na prática, vai ficar quase 12 horas ao serviço da empresa. Não é um bocadinho apocalíptico para 1 hora de almoço. Eu pergunto, isto é benéfico para os trabalhadores? Mas a minha pergunta não foi essa, Rui. Então a minha pergunta foi, o Estado alguma vez numa mesa de negociações teve alguma demanda, exigiu que existisse horário de almoço? A resposta é não, porque não acredita que isso é bom para os trabalhadores. Não é bom para os trabalhadores. Portanto é não. Voltemos à transmissão de passar à próxima estabelecimento pergunta. por um momento. Claro. Porque nós chegamos a perguntar, a transmissão de estabelecimento é benéfica para os trabalhadores? Sempre? É. Eu dou-lhe vários exemplos. Nós temos antes, temos o antes e o depois da 14ª sessão de posto de trabalho. E o que acontecia anteriormente é o que acontece atualmente com as empresas que estão associadas na AESIRV, que é as empresas, os trabalhadores, até em muitos casos, passam de uma empresa para a outra, mas o que é que vai acontecer? A empresa que ganha diz assim para o trabalhador: bem, nós perdemos aqui o concurso, não temos colocação para ti, e o que vai acontecer é, ou tu aceitas
passar para a nova empresa, ou então nós vamos te colocar no cliente X que fica para aí a 100 ou 200 km, como acontece muitas vezes. E a empresa que ganha o concurso diz, não há problema nenhum, nós até ficamos contigo, mantens aqui o cliente, estás perto de casa, mas assinas um contrato novo. Ou seja, estamos a falar de precarização. Mas isso é legal, não? O que é legal? Ilegal. Não. A se perder os direitos essa tanto na mesma chantagem empresa. Não, porque isto é uma chantagem. Isto é uma Isso é Logo é chantagem. ilegal. É uma chantagem que é utilizada por parte das empresas. E o trabalhador? Não, mas um trabalhador trabalhando na mesma empresa fica com o mesmo contrato, não pode perder os direitos já adquiridos na própria empresa. Mas é o que acontece. Estou a perguntar se é Isso é benéfico, ilegal, estava a dizer não é? que é benéfico. O que é benéfico o quê? A transmissão. Sim, Estamos sim. aqui a criar o Sim, cenário em que falha. O que eu estou a perguntar é, no cenário em que funciona, E já vou corre chegar... bem, é benéfico ou não? É benéfico e vou-te explicar porquê. O meu raciocínio é nesse sentido, que o trabalhador, ao não aceitar esta chantagem para a empresa e está no seu legítimo direito de não aceitar, a empresa vai colocá-lo Ou despedir, ou vai despedi-lo. justiça ao posto de trabalho. Ou então, o que é que acontece? O trabalhador diz assim, não, eu não aceito passar para outra empresa. E aqui entra a outra situação que é as empresas, essas mesmo que estão associadas na ESIRF, o que é que elas fazem? Enviam uma cartinha para o trabalhador dizendo que o abrigo do artigo 285 do Código de Trabalho transitam para a nova empresa. A empresa que ganha o concurso diz, não, nós não reconhecemos a transmissão do estabelecimento e, como tal, nós não ficamos com os trabalhadores. O que é que vai acontecer? Das duas, uma. Ou ele aceita ir para a nova empresa a contrato e vai numa situação precária, ou então o trabalhador diz, não, eu não aceito, e vai meter uma ação em tribunal. E vai meter uma ação em tribunal contra quem? Contra as duas empresas. E até lá o que é que vai acontecer? A ação entra em tribunal, pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, nós não sabemos quanto tempo que vai demorar, e até lá, o que é que acontece ao trabalhador? Ele fica sem local de trabalho. É que nem fica numa empresa, nem fica outra. E como você disse há um bocadinho, também há sentenças que podem não reconhecer a transmissão do estabelecimento daqui a 5 ou 6 ou 10 anos, nós não sabemos, e daqui a 5 ou 10 anos o trabalhador vai ficar sem emprego. Vai ficar sem emprego. O que as sentenças determinam é que é reintegrado na empresa anterior. Daqui a 10 anos e até lá, o trabalhador come como? Não estou a apoiar as demoras do processo judicial. Mas isso é no seu caso, mas nós, como sindicatos, Claro. como sindicatos, temos que prever e temos que criar aqui um cenário para que o trabalhador não corra esse risco. Então, daí, nós temos entendido, e bem, que ao negociarmos uma cláusula 14ª, que é a ação de pós-trabalho, aqui a situação está garantida, ou seja, os trabalhadores passam de uma empresa para outra sem perda de direitos. Vou dar um exemplo em que a dimensão dos trabalhadores foram milhares de trabalhadores. Nós estamos a falar nos aeroportos, a nível nacional, em que só em Lisboa, é capaz de dar a volta para aí de 800 trabalhadores. Só em Lisboa, 800 trabalhadores. Os trabalhadores passaram de uma empresa para outra com os seus direitos. Mas diga-me Contatem algum trabalhador e perguntem se ele neste momento não ficou seguro e não está satisfeito de ter passado para outra empresa. Esta é a vantagem da cláusula 14ª. Mas um vigilante que está, digamos, há 20 anos numa empresa para a qual gosta de trabalhar, deve ser obrigado a transitar para uma empresa que é diferente que ganha um concurso. Mas aqui a questão não é de ser obrigado ou não. É que se não existir... É que nós não estamos a ver o problema... que eu estou a fazer é se deve ser obrigado ou não. Ele tem o direito à opção. Eu também tenho o direito à opção. Vamos então passar ao próximo tema. Okay. Houve 2 grandes conflitos sobre transmissão de estabelecimento no último ano. A perda de contrato da Strong Sharon para a PSG e para a COPS, na IP, na Infraestruturas de Portugal. E depois, em 1 de dezembro de 2019, a perda de contrato em edifícios do Ministério do Trabalho pela 2045 para a PSG, Coman Seguro e Ron Seguro. Os problemas que surgiram aqui já estão resolvidos? Não.
Não. Exatamente por aquilo que nós estamos aqui a discutir há pouco. Ou seja, se fosse aqui aplicado a cláusula 14ª, este problema não se existia. Sim, sim. Mas que problemas é que Mas ainda não estão o resolvidos? O problema houve uma posição que foi assumida portanto, foi uma nota que foi feita à comunicação social pela senhora Ministra do Trabalho, que veio afirmar que Foi em novembro, não é? os trabalhadores, portanto, as empresas que ganharam os concursos no Ministério do Trabalho teriam que salvaguardar os seus trabalhadores, nomeadamente a questão da antiguidade e a efetividade. A verdade é que neste momento, portanto, a situação não está ainda resolvida. Ou E o seja, que é que o Estado está a fazer nesse processo? o que o Estado está a fazer, nós começamos por fazer reuniões com as respectivas empresas. Não foi possível chegar a um entendimento. Reunimos com a senhora Ministra do Trabalho, que também foi público. Isso foi quando? Isso Foi já o ano passado? Foi o ano passado, sim. Foi o ano passado. Reunimos também com o Ministério das Infraestruturas, exatamente para que os direitos dos trabalhadores fossem salvaguardados, e a garantia que foi dada e que ela foi tornada pública também, foi que os trabalhadores iriam passar para as novas empresas com os seus direitos. Entretanto, este processo, infelizmente, devido à situação que nós hoje vivemos, com a questão do Covid, teve aqui um corte, digamos. Portanto, estava criada uma dinâmica em relação a esta questão do Ministério do Trabalho, com reuniões, com posições, e neste momento houve essa quebra. Portanto, está tudo igual. Não está tudo igual. Não, trabalhadores porque foram os trabalhadores, exatamente. Continuam a não receber. Então, estão a receber fundo de desemprego. Fundo de Já há desemprego. passou-lhes o papel para o fundo de desemprego. E os trabalhadores que passaram para as novas empresas estão a trabalhar, recebem o seu salário, e a situação, mais tarde ou mais cedo, ela vai ser resolvida. Portanto, temos estado a fazer o acompanhamento, vamos continuar a fazer o acompanhamento até que a situação seja devidamente resolvida e os trabalhadores tenham, de uma vez por toda, a garantia dos seus direitos, nomeadamente a questão da antiguidade e a efetividade. Mas diga-me uma coisa, há pouco referiu as palavras da Ministra do Trabalho. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, enviou também uma carta à administração da IP, dizendo que no caso deste procedimento de transmissão de estabelecimento não ser escrupulosamente cumprido, o Ministério recomendava à IP que diligenciasse no sentido de não celebrar os contratos em causa sem que estivesse assegurado o cumprimento dos citados dispositivos legais, ou, caso os mesmos já tenham sido celebrados, promover a sua resolução. As adendas que houve no caso da IP aos contratos da PSG são excepcionais, continuam a não reconhecer a aplicação da transmissão de estabelecimento e, como falamos, ainda há pessoas que não foram contratadas, não tiveram direito à transmissão, e segundo o portal base o contrato continua, portanto, não só continua em vigor, como foi celebrado formalmente a 19 de março, há pouco mais de 3 meses, bastante depois destas declarações de Pedro Nuno Santos. Esta conversa do Ministro foi só fogo de vista, não foi? Não, eu quero acreditar que não, porque quando se torna público uma posição do Governo, seja através da senhora Ministra do Trabalho, seja através do Ministro das Infraestruturas, essa orientação tem que ser cumprida. Mas não foi ainda agora, não é? Já passaram 3 meses. Não foi. Mas Pedro Nuno Santos mandou rasgar os contratos, mas e não rasgou. Mas ela tem que ser cumprida. E aquilo que nós podemos afirmar é que o Estado vai continuar a fazer o trabalho que tem feito até agora para, no fundo, fazer junto do poder, neste caso do Governo, para que sejam cumpridos os requisitos pela qual também quer o Ministério do Trabalho, quer o Ministério das Infraestruturas, portanto, deveram publicamente afirmar que devem ficar com a salva dos direitos. E nós Mas quando o Ministério das trabalho. Infraestruturas ameaça rasgar contratos, não se cumprir. Depois não se cumpre e não rasgam os contratos, o Governo está a falhar.
E é aqui que nós vamos... Mas o Estado reconhece que o Governo está a falhar. Neste momento, a posição que foi assumida pelo Governo, ela não está a ser cumprida. Portanto, há aqui uma falha. Aliás... Isso será a primeira crítica que eu ouço do Estado ao Governo em todo este processo. Não. Ouça, então veja os nossos comunicados. Nós não temos... quando o Estado tem que fazer alguma crítica, e nós fizemos... Mas em que comunicado é que fez? É que eu li todos os comunicados do Estado no ano 2020, nos últimos 2 anos, mas no ano 2020, desde que estes processos começaram, e não há uma única crítica ao Governo durante os comunicados. Criticam-se as empresas, a COPS, etc., mas nunca havia uma crítica ao Governo nesses comunicados todos. Quando nós fazemos uma crítica ao Ministério do Trabalho, em que os direitos dos trabalhadores não estão a ser salvaguardados, ou quando nós fazemos uma crítica às infraestruturas em que os direitos dos trabalhadores não estão a ser salvaguardados, nós estamos a fazer uma crítica. Mas em que comunicado é que isso aconteceu? Quando houve a passagem destas empresas para as empresas que estão aqui em causa, nós dissemos que foi identificado que no Ministério do Trabalho os trabalhadores não estavam a ser salvaguardados os seus direitos. Isso não é uma crítica ao Governo, Governo. é ao Ministério, é uma crítica às empresas. Não é ao Ministério. É uma crítica às empresas que operam no Ministério. O Ministério é tutela, portanto... Mas nunca aconteceu uma crítica em que se diga o Governo não está a cumprir. Isso nunca aconteceu em nenhum desses comunicados. E que diga, Pedro Nuno Santos prometeu rasgar os contratos e não rasgou. Mentiroso. Nós, conforme eu referi, nós estamos a acompanhar toda a situação. O que nós pretendemos é que o mais rápido possível sejam salvaguardados estes trabalhadores e, se de facto esses direitos não forem salvaguardados, nós atuaremos e denunciaremos, seja o Governo, seja as empresas, seja o que for, nós faremos as críticas e denunciaremos se de facto não forem cumpridos. Mas não foram, porque é que ainda não criticam? Ainda não foram. Ainda é muito esperançoso. Sou e acredito que estes trabalhadores irão ver os seus direitos salvaguardados. E nós temos essa esperança e que ela venha a acontecer o mais rápido possível. E enquanto houver esperança não há críticas ao Governo. Não é uma questão de não haver críticas. Obviamente que isto não é uma eternidade. Quando nós entendermos, quando o Estado entender que de facto o tempo que foi dado já foi mais que suficiente, nós tomaremos... O que é tempo suficiente? Essa decisão o Estado tomará. Mas... Quando o Estado entender... 1 ano? Não sei se é 1 ano, se é 6 meses, se é 8 meses. 6 meses já passaram. Quando o Estado entender que é o momento certo de fazer as críticas, nós faremos. Nós não estamos condicionados e nem a pressões exteriores, nem de seja o que for. O Estado tem a sua autonomia para tomar as decisões que entender e quando o Estado internamente entender que está no momento de fazer a crítica ao Governo ou a seja quem for, nós faremos. A 28 de fevereiro houve uma manifestação de trabalhadores transferidos da Strong Charon para a PSG, no Porto. Nós estivemos lá a fazer reportagem e não vimos nenhuma bandeira, nenhuma faixa do Estado. Não foram à manifestação. Essa manifestação foi convocada por quem? Os trabalhadores. Trabalhadores da PSG. Que eu saiba à porta da IP. As manifestações, que eu saiba, as manifestações, para haver uma manifestação, ela tem que ser convocada. Foi convocada a manifestação por quem? Os trabalhadores. Qualquer pessoa pode convocar uma manifestação. Não. Os trabalhadores não têm legitimidade para marcar uma qualquer pessoa pode marcar uma manifestação. É um direito cívico. Uma coisa é portanto, um conjunto de trabalhadores, cidadãos estarem num determinado local a falarem. Outra coisa é uma manifestação. Houve uma manifestação marcada onde estiveram presentes deputados. Não há marcada. Qualquer pessoa pode. Uma coisa é uma greve, que só um sindicato é que pode convocar. Isso Convocar uma manifestação é um direito cívico. Qualquer pessoa pode convocar uma manifestação. Não são só os sindicatos. A questão aqui não é se a manifestação era legal ou não. A questão aqui é porque é que o Estado... Não, se é legal ou não. Se não é legal... A questão aqui se não é legal... Se não é legal... O Estado não pode dar apoio a uma iniciativa que se ela não tiver legal. Mas não está a dizer que foi ilegal a manif? Você está a dizer que os trabalhadores convocaram uma manifestação. Como qualquer cidadão pode, em Portugal. Não. Pela lei. Não convocaram. Os trabalhadores, portanto,
decidiram Exato, reunir-se reuniram-se. num tribunal local. Porque Não é que o Estado convocaram, não foi? convocaram. A pergunta é porque é que o Estado não não mandaram foi? Porque representantes? estamos às voltas. Porque o Estado entende que o Estado tem toda a legitimidade para marcar as concentrações e manifestações que entender no momento oportuno. O Estado, naquele momento, não fez nenhuma concentração, nem nenhuma manifestação. Portanto, o Estado... porquê é que não se juntou? O Estado nem sequer foi informado que havia Uma das pessoas que liderou... Mas mesmo... Uma das pessoas que liderou essa manifestação disse-nos que falou com o Estado. Mas as pessoas são livres de dizer aquilo que entenderem. Então é Mas mentira. Eu não sei se é mentira. É mentira que o Paulo Guimarães, que é vigilante da PSG, falou com o Estado. Se o Estado... Vocês estão a colocar aqui uma É uma situação... pergunta muito simples. Porquê é que o Estado não ofendeu na manifestação? Eu disse há pouco... Está-me a dizer que não foi informado e nós tivemos uma informação contrária. Estou a perguntar se ele mentiu. Eu estou-lhe a dizer que o Estado vai às manifestações e convoca as manifestações ou concentrações dentro daquilo que são os seus princípios e os seus objetivos. Naquele momento, os trabalhadores entenderam livremente de se manifestarem e fizeram com todo o seu direito. Mas o Estado não foi esteve presente. informado que aquilo ia ocorrer? O Estado foi informado que aquilo ia ocorrer ou não? O Estado... Mas você está a falar do Estado de quem? Na instituição Estado? Vamos entrar... Estamos a separar agulhas. Não estamos. Ouça lá. Dirigentes do Estado, delegados sindicais do Estado, o Estado foi informado que aquilo ia acontecer, o Rui sabia que aquilo ia acontecer. O Estado não esteve presente porque o Estado entendeu que, não sendo uma iniciativa do Estado ter convocado uma concentração ou uma manifestação, o Estado entendeu que não deveria estar presente. Mas para terem esse entendimento é porque foram informados que ia acontecer, ao contrário do que nos disse há pouco. Mas é evidente que é público. Pronto, então foram informados. Mas foi público. E desta manifestação, que diz que não é uma manifestação, surgiram negociações diretas entre trabalhadores não sindicalizados e representantes da PSG para chegar às adendas aplicadas aos contratos da IP que dão antiguidade e retiraram os períodos de experiência. Isto foi o exemplo mais prático de que os trabalhadores não confiam no Estado e não precisam do sindicato para negociar com as empresas. Você já me fez essa pergunta, isso não é uma pergunta, já fez essa referência 3 ou 4 vezes durante esta entrevista. É a primeira vez que falamos desta negociação. O que você está a querer dizer, ou tentar chegar, é que os trabalhadores não se revêem no sindicato. O que eu lhe estou a perguntar é se não é estranho ter havido uma manifestação orgânica que chegou a adendas a contratos. Mas tenho porquê? Quantas manifestações orgânicas têm existido nos últimos anos? Não, que chegou a adendas a contratos. Chegou à mesa negocial, chegou a adendas a contratos e corrigiu o contrato de trabalhadores. Isto não é... Mas qual adenda? A adenda que dá a antiguidade e retira o período experimental dos contratos de vários trabalhadores que passaram para a PSG. Isso aconteceu, não? Confirma que isso aconteceu, que os contratos agora têm uma adenda, algumas deles na PSG do Norte. Como também poderão haver aqui no Sul. Pronto, mas no Norte confirma que... Mas sabe disso. Sabe disso. Não sabe disso? Quem iniciou e denunciou a situação existente nas infraestruturas foi o Estado. Mas quem é que arranjou a solução? Mas qual solução? As adendas aos contratos. Você há pouco acabou de me fazer a pergunta dizendo que portanto, o Ministro das Infraestruturas tomou uma decisão. Neste momento, conforme eu já disse, e você sabe, nas infraestruturas, a única empresa que a nível nacional assumiu a antiguidade e a efetividade foi a COPS. Através de quê? Do tal sindicato que você já referiu não sei quantas vezes, que os trabalhadores podem não se rever, mas foi através das negociações entre o sindicato, a empresa, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Justiça, que também foi envolvido em todo o processo, que se conseguiu
fazer com que a COPS aceitasse a atividade de efetividade. Em relação à PSG e à Ronseguro, porque não é só a PSG, também há a Ronseguro. Estamos a falar aqui da dentro do Neste caso concreto é da Refer. A nível nacional, o problema não está solucionado. Pode haver situações, pode haver situações em que existem adendas aos contratos, mas a nível nacional não está tratado. O que eu lhe estou a perguntar é se não vê como negativo para... Não. Essa pergunta até ao fim, por favor. Se não vê como negativo para até a saúde sindical do setor que haja trabalhadores a negociar diretamente adendas, coletivamente, sem o sindicato ser tido nem achado. Mas qual é o problema? O que é que impede um trabalhador ou um conjunto de trabalhadores diretamente com a empresa negociar em determinada situação? Seja através de um contrato, seja através de um outro direito qualquer. O que é que impede? Nada impede. Sim, mas eles conseguiram aquilo que outros trabalhadores não conseguiram. Pelo facto de haver um conjunto de trabalhadores, sejam 10, 20 ou 1 ou 2, individualmente, junto à empresa, tentarem soluções, qual é o mal que isso tem? Não tem mal nenhum. Okay. Nem fragiliza a posição do sindicato. Portanto, os trabalhadores... Ou seja, isso é bom para o sindicato, para o sindicalismo. Não é uma questão de ser bom. Mas não é mau. É um direito que os trabalhadores têm, portanto, Okay. E nada impede os trabalhadores de fazerem isso. Claro. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Secretário-Geral do Sindicato, Carlos Trindade, é militante do Partido Socialista e foi candidato suplente pelo PS às eleições legislativas do ano passado. Que influência é que tem o PS no Estado? Não tem influência nenhuma. E vou dizer porquê. O sindicato, seja o Presidente da Assembleia Geral, seja um outro dirigente, nós no sindicato, daquela porta para dentro, há um partido único, que são os trabalhadores. Daquela porta para fora, seja dirigentes, seja trabalhadores, cada um tem a livre escolha, quer politicamente, quer ideologicamente, quer desportivamente, quer religiosamente, de tomar as posições que entender e neste caso, há sócios que são militantes de vários partidos, O Rui é militante e até da direita, e não é por isso que vão ser tratados de forma diferente. Portanto, o Rui é militante do PS? Não, eu não sou militante. Nem do PS, nem de nenhum partido. Quantas pessoas da direção do Estado é que são militantes do PS? Faço-lhe a pergunta de outra forma. Que interesse é que isso tem para a entrevista? Bastante. Nós tivemos vários vigilantes nosso. a dizer-nos que havia uma influência do PS no Estado e, portanto, estamos a confrontá-lo com as críticas que temos recebido de associados do Estado e de vigilantes do setor. Respondesse à minha pergunta. Vou-te responder à sua pergunta. O Estado não tem o hábito e não faz de chegar ao pé de cada dirigente e perguntar assim: ó Sequeira, qual é o teu partido? Ou António, qual é o teu partido? Não. Mas podia saber, não é? Se quer que eu lhe diga... No caso do Carlos de Trindade é bastante público, ele até foi candidato, porque é etc. público. Pronto, e pode ter, não aconteceu com mais nenhuma outra Se quer que eu lhe pessoa. responda, com toda a sinceridade, que é isso que eu faço, eu não sei, na maior parte dos dirigentes e delegados sindicais, eu não sei quais são as suas preferências políticas, se são militantes, se revêem num determinado partido. Eu não faço essa pergunta. Aquilo que lhe posso dizer é que, de certeza, que dentro da nossa direção, e não só, deveremos ter dirigentes do PS, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista. Ok. E não é um problema que a nós... para nós, para o Estado, não é um problema. Mas ainda assim... Agora, respondendo à sua pergunta, não há influência dentro do Estado, nem do PS, nem de nenhum partido. Conforme eu disse, será daquela então porta... o único sindicato do país que não tem influência de um partido. Não. Então, desculpe, então isso não são sindicatos.
Eles não são sindicatos. Não desculpa vamos lá. ser inocentes. Mas desde Toda a quando... gente sabe Não, a grande, não, toda não, a não, gente não, sabe não, a grande não. proximidade que há Desculpa. entre as estruturas sindicais Não, e senhor. partidos Não, de senhor. um Não. ou outro setor. Isso é aquilo que você está a dizer. Isso é aquilo que você está a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é exatamente o contrário. Dentro do Estado não há influência de nenhum partido, seja ele da esquerda e muito menos da direita. O que existe é dirigentes que têm preferências do partido A ou do partido B, mas que daquela porta para dentro só há um partido, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. E é nesse partido que todos nós, nas nossas reuniões, vamos à urna e colocamos o nosso voto. Eu voto aonde? Eu voto na defesa dos direitos dos trabalhadores. Esta é a única influência que nós temos aí no sindicato. A Comissão Mais Executiva nenhuma. da CGTP é constituída quase exclusivamente por militantes do PCP. Vários têm assento no Comitê Central do PC. E dentro dos círculos do Partido Comunista, o Estado é visto como um reduto socialista que resta dentro da CGTP. O PC nunca tentou tomar... É visto por quem? Dentro de círculos do Partido Comunista Português. É visto dentro de quem? Dentro de círculos do Partido Comunista Português. O que eu lhe pergunto é se o Partido Comunista nunca tentou tomar de assalto a direção do Estado. Conforme eu referi há pouco, o Estado é um sindicato que não tem cores partidárias. Não tem cores partidárias. Existe um ato eleitoral de 4 em 4 anos para eleições e qualquer sócio pode constituir uma lista e apresentar-se às eleições. Isso é que lhe posso responder. Mas há quantos anos é que o Rui está na direção? É um sindicato democrático que de 4 em 4 anos faz eleições para as novas direções e, como tal, qualquer sócio, dentro do poder que ele tem de votar, pode constituir uma lista e apresentar-se às eleições. Há quantos anos é que o Rui está na direção do Estado? Por acaso até vi discutir isso pelo caminho. Eu, salvo erro, acho que vou para o 3º mandato. O Carlos Trindade é dirigente do sindicato desde 74, Sim, não é? há muitos anos, sim. Isso parece uma monarquia quase, não é? É para combater os patrões. O Azevedo foi quantos anos constitucional? Quer dizer, Mas ele não tinha que ser Mas eleito. ele não foi eleito 4 em 4 anos. não é? mas os trabalhadores votam. Não é? Os trabalhadores é que votam. Faz parte. Não vai dizer que há trafolhice nas eleições para lá estar, não. Faz parte da lista, e, como tal, olha, Mas na verdade não foram vou-lhe- todos os trabalhadores. Por exemplo, nas últimas eleições de 10, 11, 12 e 13 de março votaram 1.501 trabalhadores dos 15.000 que tem o... Então disse que tem o- votaram, Para a República ou para a Colônia. Não são 16%, não é? votaram aqueles que entenderam que tinham que ir votar, porque as eleições são livres, os sócios têm direito de voto, e os sócios deslocam-se lá e fazem a sua escolha, ponto final. Mas Agora, quando só vão 16%. Mas devia pelo Sim. menos fazer diferença ao Estado se vão 100 sócios votar ou se vão 1.000. É um sinal muito estranho para a saúde democrática de um sindicato Não, se só não. forem 16% das pessoas votar. Não é estranho. É estranho porquê? Só 16% dos portugueses forem às urnas não é um mau sinal para a democracia portuguesa? Então, mas é Só evidente. 16%. Pronto. Então também é evidente que só 16% dos Mas aqui, ouça, dos cotizados do Estado forem às urnas. se você dissesse assim, olha, nós verificamos que o Estado, ao longo dos anos, tem vindo a perder associados, os trabalhadores desacreditam no sindicato, na direção, tal. Aí é um sinal preocupante. Agora, se você me está a dizer que o Estado, no Estado, não sei quantos milhares de sócios, e só foram votar tantos, é evidente que a direção preferia que, em vez de irem 100, se fossem 1.000, é muito melhor.
É evidente. Mas o facto de não irem 1000, só irem 100, isso não significa que a direção não tenha trabalhado bem e que os sócios não se revejam no sindicato. Mas o que é que significa? A pergunta que fazemos é isto. Porquê é que as pessoas não vão votar? Não sei. É porque já sabem quem é que ganha no fim? Não, porque repara uma Se coisa. houve uma lista, era difícil não saber quem é que ganhava, não é? As pessoas que ganham também pensam assim. Mas nunca houve listas concorrentes à sua? Houve. Quando? Nas últimas eleições houve... Não as deste ano. Não, É sim, 2016, nas outras, sim, 16. houve uma lista que concorreu, mas que não, portanto, não reuniu os requisitos para avançar com a sua candidatura. E No que é que falharam os requisitos? Não me recordo aqui, mas há vários. Fui para tribunal, o tribunal, portanto, julgou que de facto não estavam reunidos os requisitos e como tal ficou... O tribunal não O tribunal disse isso. nunca disse isso. O tribunal o que disse foi que não tinha competência para avaliar o caso e que era um caso que tinha que ser avaliado pela mesa da Assembleia Geral. Mas o tribunal nunca disse que não... Então, mas se foi metida uma ação em tribunal... Para a impugnação das eleições. Sim, mas o que o tribunal disse foi tribunal que... Então, exatamente. Não, o o tribunal tribunal disse que não tinha competência para avaliar. decidir. O tribunal nunca não era- tomou uma decisão. Não era caso para avaliar, tinha que ser a mesa da Assembleia Geral. Então, e se o tribunal tomou essa decisão e que não tinha competência e a mesa da Assembleia Geral cumprindo A mesa da Assembleia Geral nessa altura já não podia... os estatutos... Mas 4 em 4 anos, permita-me 4 em 4 reavivar-lhe anos a memória está- sobre as eleições de 2016. Nas eleições de 2016 houve uma lista concorrente. O tema era devolver o sindicato aos trabalhadores. A lista foi rejeitada, alegadamente por ter um conjunto de irregularidades, trabalhadores que tinham subscrito mais do que uma lista, outros que tinham cotas em atraso, outros por serem subscritores e simultaneamente candidatos. De um total de 215 pessoas, a mesa da Assembleia Geral rejeitou a assinatura de 97. O mínimo eram 200 assinaturas, portanto ficou abaixo deste mínimo. O que lhe pergunto é se a maneira como se combate a oposição interna no Estado é impedi-la de concorrer. Mas eles não foram impedidos de concorrer. Se portanto, as notas que referiu agora, portanto, que são os requisitos que são obrigatórios, se não houvesse as tais falhas que forem referidas, legitimamente as listas, portanto, concorrentes, obviamente que iam eleições. As falhas foram diagnosticadas pela mesa da Assembleia Geral Que tem essa competência. do Estado Que tem essa competência. e que tem essa competência. Sim. Que tem essa competência. E que, permita-me, deu, depois de tirar estas 97 assinaturas, à lista concorrente 3 dias correntes, conforme os estatutos, 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro, para sanar as irregularidades apresentadas. Isto é um processo feito mesmo à medida para ser impossível resolver as assinaturas. Se a lista tivesse entregue mais cedo, se calhar mais cedo. É o que eu digo. Está no estado. A decisão não foi tomada no dia em que a lista é entregue. A MAG decide tomada... Os estatutos estão lá referidos o que é necessário, têm prazos, portanto, quando eles não são cumpridos... Nós tivemos acesso à contestação que o Estado fez à impugnação das eleições que a lista concorrente apresentou em 2016, que foi a Tribunal, e depois o Tribunal, passado não sei quanto tempo, já em 2017, acho eu até, disse que não tinha competência para falar sobre o caso. No total, 32 em 215 subscritores da lista foram eliminados porque não tinham as cotas em dia. Bastava estes 35 cair, estes 35 subscritores, para a lista ser inviável, porque era preciso 200. Nessa tal contestação em tribunal, o Estado argumenta que há um desfazamento de informação na relação dos associados que pagam as cotas e a chegada efetiva desse dinheiro à contabilidade e que pode haver subscritores excluídos, mesmo tendo as cotas em dia. Isto demonstra que a MAG e a direção não têm tido capacidade para gerir de forma responsável este processo eleitoral, não concorda? Não,
Não, nem vejo como é que você chega a essa Portanto, a conclusão. MAG diz que é possível que exista um desfazamento, que haja pessoas que até já pagaram, mas nós contabilisticamente ainda não recebemos o dinheiro, portanto não sabemos se eles pagaram e essas pessoas ficam de fora. E depois eles não podem ser subscritores, por isso é que eu estou a dizer. Isso não acha que é a direção e a mesa da Assembleia Geral a não ter capacidade para, na verdade, gerir este processo? Todo este processo foi conduzido de forma transparente. Em que sentido é que diz isso? Portanto, não estando cumprido não sendo cumprido o que está previsto nos respectivos estatutos, a Assembleia Geral, através do seu Presidente, teve toda a legitimidade para considerar que a lista não reunia e não cumpria com tudo o que estava previsto nos estatutos e legitimamente tomou a decisão que tinha que tomar. Portanto, não claro vejo, que sim, mas o que eu estou a dizer é que é possível até, segundo aliás a contestação em tribunal que o Estado faz, que desses 32 pessoas, na verdade algumas delas até podiam entrar, não é? É a sua leitura. Não, é a leitura do Estado. O Estado diz, isto é o argumento do Estado. Você depois fez-me uma pergunta se o Estado, portanto, qual foi a sua pergunta? Se isto não demonstra falta de capacidade. Não demonstra. Não. De forma nenhuma. Quando é que foi a última vez que houve duas listas a irem a votos no Estado? A chegarem mesmo às urnas? Que eu me recordo, não. Nunca houve duas listas. Tirando os últimos 4 anos, que depois ficou por fora, não me recordo que tenha havido... Portanto, a única vez que isso aconteceu, o Estado ganhou na Secretaria. Não ganhou na Secretaria. Carlos Trindade ganhou na Secretaria. Eu agradeço que vocês não façam esse tipo de convidamos e não parece correto e se vocês continuarem com este tipo de indenizações, eu dou por terminada a minha entrevista, porque eu acho que, sendo o Estado convidado para uma entrevista, o que me parece é que vocês estão a fazer um interrogatório ao Estado, porque quando vocês me convidaram para a entrevista, eu, em nome do Estado, acedi à entrevista e os pontos que vocês colocaram para esta entrevista, e nenhum deles, isto não tem mal nenhum, as perguntas, e nós iremos responder. Agora, se era para fazer uma entrevista em que está a fugir daquilo que vocês inicialmente contrataram comigo, e as insinuações que vocês estão aqui a fazer, estarem aqui a conectar o sindicato com o PS, essa consideração que você fez do Carlos Trindade, não me parece correto da vossa parte, tendo aqui o Estado como vosso convidado, que vocês tenham a fazer este tipo de insinuações. Nós estamos a colocar as questões que são levantadas dentro do setor. Colocar é uma coisa, e vocês têm toda a legitimidade para o colocar. E o Estado responderá ou não responderá, conforme aquilo que entendermos. Está sempre no seu direito. Então, colocando-lhe outra questão. Durante esta investigação falamos com vários ex-delegados sindicais do Estado que acusam o sindicato de reprimir a oposição interna e de colocar de lado quem tinha posições contrárias à direção. Quem não segue a linha de quem manda no sindicato é afastado. Eu nem sequer vou comentar essa afirmação. Não sei uma pergunta. Não sei de quem você está a falar. Não sei de quem você está a falar. Que delegado é que fez essas afirmações. Aquilo que eu lhe posso dizer, e disse isso aqui várias vezes, o sindicato é um sindicato onde existe democracia. Todos os delegados e dirigentes têm direito à sua opinião, ninguém é censurado e, como tal, quem fez essas afirmações, não sei quem foi. Aquilo que posso dizer é que, por parte do Estado, essas insinuações são falsas, não sei quem as fez, e repito, dentro do sindicato há liberdade de pensamento, há liberdade de expressão, há liberdade de opinião e não há censura dentro do sindicato. Aliás, se houvesse censura, alguma coisa estava errada. O Rui estava a dizer há pouco que as eleições são sempre feitas com transparência. A verdade é que quando vamos ao website do Estado não encontramos qualquer relatório de contas online,
O último comunicado, o mais antigo comunicado do Estado publicado no site é de 2018, portanto para trás não existe nenhum. Há um problema de falta de transparência no Estado? Não, se não houvesse transparência, esse documento que vocês têm, que têm na vossa posse e que fui eu que vos facultei, ele está, eu não o facultava porque não havia transparência e nós tínhamos medo de esconder o que está aí, e além disso os sócios que Como é vão... que um sócio consegue ter acesso ao documento? Os sócios que estão na Assembleia Não, o que eu estou a perguntar é como é que um sócio vai ter acesso? têm direito a ter na sua posse um documento desse. Portanto, todos os sócios que vão à Assembleia têm direito a ter um documento desses. Os que vão à Assembleia. Porque ele Mas está não está lá. online. Não, ele está lá. Mas imaginemos que eu sou sindicalizado do Estado, queria ter esse Se lá for... Não, mas digamos que não consegui ir à Assembleia, tinha uma consulta, não consegui ir à Assembleia. Qual é que seria o processo depois? Ia à sede do Estado? Dirigia-se... Como é que funcionaria? Sim, como sócio, dirigia-se ao sindicato e dizia assim, olha, eu pretendo que me seja facultado o último relatório da atividade sindical do ano tal. Dava-lhe uma cópia para... Não é uma cópia, é um documento igualzinho. Sim, mas para levar... Sim, para levar, claro. Mas há uma racional para não os colocar online? Não há razão nenhuma. É uma decisão da direção em que esses documentos estão à disposição dos sócios ou alguém que pretenda ter acesso à informação que está aí, como foi o vosso caso, e eu facultei-vos o documento. Portanto, se não houvesse transparência, eu não lhe trazia o documento, né? Escondia-o. Como tal, não o fiz, é para total transparência. Quais são as fontes de receitas do Estado? Leia o relatório. Já li, mas estou-lhe a perguntar agora. Leia o relatório. Já li, mas respondam. Mas leia. Já li. Foi o que eu estive a fazer, mas respondam, por favor. Está perto dos 800 mil euros. Eu perguntei quais são. As fontes. Sim. Já tinha dito há bocado, não estavas cá. Eu estava a ler o relatório ok. Estava a perguntar-lhe... Sim, a única fonte de receita do sindicato são os sócios. São as cotas. Pronto, e o orçamento anual será a receita anual será por volta de 860 mil euros. Exatamente aí no relatório de contas. Mas permita-me Mas este é o 2018. Sim, também não temos atualizado só de 2019. Não se realizou. Sim. Tiro uma dúvida. Eu penso que ouvi há pouco, mas fiquei na dúvida aqui. Quantos funcionários assalariados é que o Estado tem? Isto é uma informação que de facto não aparece no relatório. Temos a nível nacional, devemos ter mais de 15 funcionários. 15 funcionários assalariados. E quantos membros dos órgãos sociais é que são assalariados? Não tenho aqui esses dados. Mas posso... Há 27 efetivos, estamos a falar, mas se me puder indicar depois, acho que mais precisão agradecer-lhe, mas estamos a falar de 3, 4, 5... Não tenho aqui esses dados. Mas o Rui é assalariado, não é? Não é assalariado. Estamos a falar de relativamente poucas pessoas dentro dos... Ou seja, estamos a falar de poucas pessoas dentro dos órgãos sociais que são assalariadas? Eu sou trabalhador e funcionário da Lumis. Ok. E estou requisitado pelo sindicato. E portanto recebe uma compensação tendo em conta o salário que tinha na Lumis, não é? Não, sim, exatamente. Eu tenho o meu ordenado, portanto, e os dias que estou recitado, obviamente que... Ok, mas continua lá, a trabalhar. Sim, trabalho na Lumis. Qual é que é o seu posto? Transporte de valores. Ok. Continua a ser funcionário da Lumis. Ok. E diga-me uma coisa, E a Lumis é cumpridora da lei? Paga-lhe a hora? Isso paga. Felizmente paga. Mas também se me perguntar... E horas extraordinárias? Mas paga. Feriados? Noturnos? Tudo certo? Paga. Tudo certo, não. Então encontramos a única empresa cumpridora. Não, agora ia para a parte má. Você perguntou se me paga. Eu digo paga. Se você perguntar, mas paga sempre tudo? Não, por vezes não paga. E por vezes temos que... mandar e-mail. Temos que fazer ofícios e temos que exigir à empresa que pague. Já foi para o tribunal com a empresa? Não tive necessidade de o fazer. Já fui com a segurança. Mas... Já foi? Ainda nem era sindicalizado. Não estou a dizer dirigente nem delegado. Sindicalizado sequer. Mas temos... No tempo dos escudos. Ainda era escudos. Em 1999. Mas perguntava-lhe aqui... Não conheço nenhuma empresa, e a Lumis não foge à regra,
que não tenha tido processo em tribunal. Portanto, isto reflete que, de facto, não é uma empresa que compra 100%. Né? Agora sabe que as empresas mais cumpridoras são as que têm mais processo em tribunal, porque os vigilantes não têm medo de meter em tribunal das represálias depois. Mas eu perguntava-lhe sobre o número de membros de órgãos sociais que são assalariados. De facto, ter aqui uma noção dos rendimentos que são oferidos, e porque lendo o relatório e contas, houve um ponto em particular que me chamou a atenção na demonstração de resultados. E eu queria perceber se é um valor normal ou se houve uma gralha, que foram 82 mil euros pagos em 2018 em deslocações e estadas dos órgãos sociais. Por comparação, o resto do pessoal, a totalidade do resto dos recursos humanos do Estado gastou 449 euros durante o mesmo ano. Isto são os valores reais, são valores normais? Como é que se justifica uma disparidade destas? Aquilo que lhe posso afirmar, eu não vou fazer comentários em relação ao que está aí no relatório. Aquilo que lhe posso dizer, o que está aí escrito e o que está aí mencionado são factos reais, são transparentes, e faço a leitura que entender do relatório. Não, eu assumo que são factos transparentes. Sobre o relatório não lhe respondo a mais nenhuma questão do relatório. Então falamos de outras questões. No ano passado, o Estado mudou as instalações de Lisboa e do Porto. Porquê que mudaram as instalações? Mudamos de instalações porque o Estado entendeu que as instalações atuais, pela dimensão que o sindicato tem e pelas condições, não quer dizer que elas não fossem dignas, porque elas eram dignas, mas com a aquisição de novas instalações, quer no Porto, quer aqui em Lisboa também, veio proporcionar mais condições aos associados, portanto deu mais dignidade aos associados, portanto, e se nós pudermos proporcionar melhores condições aos associados, portanto acho que esse é o caminho certo, e foi exatamente com essa intenção que nós o fizemos. A sede de Lisboa passou do Cais do Sodré para o Arieiro. Quanto é que custou o edifício no Arieiro, sabe? Isso é público. Indicaram na altura cerca de 640 mil euros, mas depois há aqui uma discrepância que eu queria verificar consigo. Como vê, você sabia, como vê, o sindicato é um sindicato transparente, portanto é que isso é público. Estava num panfleto, arranjámos ali um panfleto. Encontramos um panfleto onde por acaso era verificado. Faz ideia quanto é que custou a mobilar e a adaptar o espaço? Não temos esses dados e nem sequer está mobiliado ainda, há de chegar à altura. Muito bem, e em relação à do Porto, também não tem noção do valor nem quanto é que ficou? Não. Muito bem. E sabe como é que financiaram as duas compras? Isso também é público. Mas pode responder-me. É público. Veja. Pode, por favor, responder-me. Veja o que está escrito publicamente através dos nossos comunicados e veja o que está lá escrito. Rui Tomé, como é que financiaram a compra da sede da delegação? Eu já lhe disse. Veja as informações. Estava a mandar passear. Obviamente que é através do empréstimo bancário, como é normal. Fizeram um empréstimo bancário para as duas? Como é normal. Está a dizer que fizeram um empréstimo bancário para as duas? Não. Para uma delas, então, é isso? Por favor, pode dar-me uma resposta completa e explicar umas coisas? O sindicato fez a aquisição de duas instalações, uma em Lisboa e outra no Porto. Houve Assembleias Gerais, onde foram tomadas decisões relativas à compra das duas instalações, e essas deliberações foram dadas na Assembleia Geral, portanto, e foram feitas as duas aquisições. Continua a não ter respondido. Não respondo mais nada. Sobre isso não respondo mais nada. Então, acho que antes de vocês terminarem a entrevista, eu lamento um pouco a forma. Não é que tenha algum problema, conforme eu disse, o Estado não esconde nada, nós somos totalmente transparentes. Mas a forma como vocês conduziram a entrevista deixou um bocadinho desagradado. Permita-me... Fizemos perguntas complicadas, foi isso? Não. Mas permita-me uma coisa que... Permita-me perguntar-lhe uma coisa que não é... Foi a forma como as fizeram e o tom
colocaram em algumas situações, que há pouco ali o seu colega, de uma forma incorreta, tentou conectar 2 ou 3 vezes o sindicato com ligações ou com influência de um partido e falou no nome de um camarada que é o Carlos Trindade, a quem os sócios deste sindicato, os trabalhadores do setor, quer da limpeza, quer da vista privada, reconhecem-se. Mas há vigilantes e há associados do Estado que nos disseram coisas coisas contrárias. Então nós temos que confrontá-lo com isso para nos poder responder. Não seria até... Deixa-me só terminar uma coisa. Mas não da forma como colocaram. Só ofendi e peço desculpa. Permita-me perguntar-lhe uma coisa que não é pública de facto. Quem é que comprou a antiga sede nacional do Estado, no caso de Soré? Quem é que comprou a antiga sede? Sim. Porque venderam a sede que era no caso do Soré. Quem é que comprou? Sabe e não me quer dizer, ou não sabe, não se recorda? Sei, mas não lhe vou responder. Pode-me dizer porquê? Muito bem. Porque entendo que não tenho que lhe responder. Também tenho esse direito, ou não? Só queria saber porque não queria responder. Vamos então passar para uma penso que é a penúltima pergunta, que é, temos tido variedíssimos casos de vigilantes que nos disseram que instauraram processos contra a empresa. Aliás, agora estávamos a ter também mais um caso, para as quais trabalharam para reaver valores não pagos, de horas extraordinárias, noturnas, feriados, etc. Usualmente até o fazem depois de saírem da empresa. Mas quase todos estes processos acabam em acordos extrajudiciais. Isto é uma estratégia das empresas para poupar milhões ou milhares de euros anualmente? Não, primeiro, não é a maior parte dos casos que acabam em acordo na audiência extrajudicial. Não é a maior parte? Não. Existem muitos processos que vão até a decisão final e que não há acordos. Existem outras situações em que, de facto, há acordo, em que o trabalhador prefere chegar a um acordo com a empresa e receber um determinado valor, porque aquele valor é garantido, porque nada garante que, indo para uma decisão final do tribunal, do juiz, aquele valor seja o que foi acordado, ou que até venha até a razão, não é? E há muitos trabalhadores que preferem não ir até a final e preferem... E o que é que o Estado recomenda nesses casos? Ir a acordo ou ir até à condenação final? O Estado dá a sua opinião e diz, no entendimento do Estado, indo até ao final, as probabilidades de ganhar são maiores ou são menores. Mas a decisão final é sempre do trabalhador. Mas em geral, qual é que é a recomendação? Recomendam que tenha o dinheiro mais rápido se for para acordo? Recomendam que vá até à condenação? Os advogados do sindicato não se sobrepõem à vontade do trabalhador. A questão é se há uma política interna, não há uma recomendação geral. Não há recomendação nenhuma. Ou seja, cada advogado faz a sua escolha? E o trabalhador, cada advogado e o trabalhador, entre o advogado e o trabalhador, portanto, definem qual é a melhor estratégia em relação aos processos em tribunal. Se é fazer um acordo, se irem até a decisão final do tribunal, portanto não há estratégia nenhuma. Mas estava-me a dizer que há mais casos de condenação do que de acordo extrajudicial. Pode-nos dar esses números? Porque nós temos quase todos os... eu nem sei se foram todos... Se não foram todos, foram quase todos os vigilantes que nos disseram que ficaram por acordo. Não lhe posso dar essas informações, porque... nem a maior parte dos trabalhadores nem pretende e nem quer divulgar, portanto... Não, mas só os números. Nós não podemos ver os números. Fala na proporção. Não tenho números aqui. Não, mas quando chegar ao Estado, será que nos podia dizer isso? Porque para a nossa peça era importante entender... Ou seja, se nós já falamos com 30 ou 40 no relatório e contas... Estou em processo em tribunal.
Não, diz o número de processos em tribunal, não diz quais é que vão a condenação e quais é que são as extrajudiciais. Isso também não temos esses dados aqui. Ok, mas confirma, tem a certeza absoluta que há mais que vão a condenação do que os que vão a acordo. Porque alguns dos vigilantes com quem nós falámos dizem até que é política do Estado convencer as pessoas a ir a acordo em vez de ir a condenação. É aquilo que eu referi. Aliás, nós tivemos um ex-delegado sindical que nos disse até que acusa a AES de avançar o Estado para garantir que o Estado pressione os seus associados a chegar a acordo. Olha, então eu aqui convido a pessoa que fez essa afirmação, se ele publicamente está na disposição de confirmar essa... A verdade é que não, ainda não conseguimos ter nenhuma confirmação disso. Então vamos lá ver se a gente... Portanto, recusa isso claramente. Então vamos lá ver se a gente se entende. Se eu tenho a certeza naquilo que vou dizer, eu assumo. E dou a cara. Se eu não dou a cara e não quero assumir... Agora cada um de nós faça a leitura que entender. Agora, se nós vamos aqui basear a entrevista em algumas situações que, ou porque o trabalhador disse, ou porque um ex-delegado disse, então, mas se de facto, se a situação é assim tão clara e tem a certeza, cada cidadão... Mas nós não temos a certeza, por isso é que estamos a perguntar. Ou todo cidadão tem todo o direito, quando se sente prejudicado, seja em que aspecto for, acionar ou utilizar todos os mecanismos que tem ao seu dispor. Portanto, fazer afirmações e depois não dar a cara, isso é... Sempre é crime, porque a lei portuguesa não permite que as empresas financiem os sindicatos. Sim, seria corrupção. Seria corrupção. Sendo verdade, seria um caso de Esclareça-me corrupção. uma coisa. Em 2018, o Estado recuperou 600 mil euros para os seus associados em tribunal, colocando processos contra as empresas. Faz ideia qual é a proporção entre limpeza e segurança? Ou seja, destes 600 mil, qual é a fatia do bolo que vai para a limpeza? Qual é que vai para a segurança? Não faz ideia? Isso é o valor das duas... Eu sei. O valor das duas, ele não é dividido no relatório, por isso é que lhe perguntava se sabia. E tem maneira de saber? É um dado que nos conseguisse dar? Não sei se nós conseguimos ver isso. Já começaram as negociações para um novo contrato coletivo de trabalho? Não. Nós estamos em junho. Portanto, não sabemos ainda qual será o mês que iremos negociar, fazer a revisão do contrato, mas provavelmente, brevemente, iremos iniciar as negociações. Mas não temos ainda data fixada, nem temos ainda portanto, um mês uma reunião marcada. Sim. E vão trazer os outros sindicatos para as negociações? O ano passado a estratégia foi negociar com os vários sindicatos que estavam na disposição. Este ano não sabemos. Ou seja, não sabem sequer se vão convidar. Por exemplo, o ASP... Não temos estratégia nenhuma para negociar. Aliás, neste caso até há dois contratos. Claro. E, portanto, também não têm estratégia para se vão ou não convidar a AESIRF de volta à mesa de negociações? Ou isso é óbvio que vão falar com eles? Quando chegar o momento certo das negociações, nós decidiremos qual é a estratégia que iremos utilizar nas próximas negociações. Este foi um extra da série Exército de Precários. Esta entrevista foi preparada e feita por mim, pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Nuno Viegas. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fizeram parte da produção desta série Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A equipa Fumaça conta ainda com Danilo Tomás e Mota Feche. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo, já em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt/sobre. Até já!